Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores, saúdo o Dr. Venzon, representante do Ministério Público Federal. Minha saudação ao Dr. Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo o Dr. Fabiano Chagas Soares, advogado que irá atuar nesta sessão de julgamento em defesa do seu cliente. E uma saudação também especial à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da tarde é um recurso 060-02-40-34, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de Canoas. Eu tenho aqui esse recurso, colega, como suspenso na sessão de 13/11/2020. Eu consulto, e não tenho voto visto aqui. Eu consulto o relator, o desembargador Gustavo, qual é a situação desse... Eminente presidente, me associo às saudações já proferidas por Vossa Excelência, saudando em especial o nobre advogado que nos brinda com a sua presença, doutor Fabiano. Na verdade, o julgamento foi suspenso por iniciativa minha mesmo, não há voto vista. Eu próprio ainda não proferi o meu voto, senhor presidente. Tá. E o Ministério já foram proferidas as sustentações orais do recorrente e do Ministério Público. Perfeito. Então, eu passo a palavra ao ilustre doutor Fábio Venzon para a sua manifestação. O Ministério Público já sustentou, presidente. A pré já sustentou. Não tinha havido as sustentações. Não, a pré já sustentou e o advogado também, ambos. Já houve. Então a palavra está com Vossa Excelência para o voto. Muito bem. Senhor presidente, renova as saudações. E, para objetivar, leio um curto trecho do meu voto, que está disponibilizado aos colegas, dizendo que há nítido descompasso entre as informações prestadas pela 66ª Zona Eleitoral e aquelas obtidas pelo recorrente perante o Tribunal Superior Eleitoral. E cito os números dos IDs desses documentos, enaltecendo, ou destacando, melhor dito, que a petição que o recorrente atravessou traz certidões do TSE indicando regularidade e atualidade do registro. É daqueles casos, portanto, em que a opção deve ser o prestígio e a efetividade de direito político de raiz fundamental, qual seja o ius honorum. Dito de outro modo, havendo dúvida razoável, o caso é de se entender que o recorrente encontra-se efetivamente filiado ao partido pelo qual pretendeu concorrer. A própria Procuradoria Regional Eleitoral apontou que se trata de um caso limítrofe. E eu destaco, a título de desfecho, que tão logo seja possível a regularização total da filiação do recorrente, os atos necessários sejam praticados, doutor, tanto de parte do cidadão, quanto pelo cartório da zona eleitoral competente. Desculpe, agora vejo o doutor Cristiano presente, saúdo a sua presença. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para deferir o pedido de registro de candidatura de Cid Clay Mansi ao cargo de vereador nas eleições de 2020. Muito bem. Consulto os demais colegas, se mantém os votos já lançados na rede. Nada havendo, então, a acrescentar. Recurso 060-0240/34, de Canoas, à unanimidade, deram provimento para fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão. Só porque o doutor Cristiano entrou, o senhor, o interesse é nesse processo que foi julgado agora, de Cid Clay Mansi, era esse? Perfeito, desembargador Vilarim. E seria esse. Agradeço as estimas aí e agradeço o voto e peço vênias aí pelo atraso, mas realmente fui pego um pouco de surpresa e agradeço aí. Agradeço ao desembargador Fábio Venzon também, presente, os demais desembargadores. Muito bem. Então, o senhor viu, já foi proclamado o resultado, foi provido o recurso à unanimidade. Bem, próximo recurso, colegas, é o 02, a pauta é o 060-009781,
relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência de Jaguarão, recurso com sustentação oral pelo Dr. Fabiano Chagas Soares, que falará pelo recorrido Carlos Alberto Xavier Neto Calcanhon. Consulto o doutor Fabiano. Doutor Fabiano, o senhor concorda com a dispensa do relatório, doutor Fabiano? Sim, concordo, excelência. Então, o senhor está com a palavra. Presidente? Só um minutinho. Depois não. Recurso é do Ministério Público. Isso. Desculpe, não tinha. Tá certo, eu não tinha me apercebido. Então, o Ministério Público vai se manifestar e, posteriormente, o doutor Fabiano pela defesa. Então, doutor Venzon, por gentileza. Excelentíssimo. Só um segundo. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo Dr. Rogério Vargas, Secretaria-Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação ao Dr. Fabiano Chagas Soares, que se encontra na tribuna, e uma saudação especial à nossa audiência. No presente caso, trata-se de recurso do Ministério Público, da Promotoria Eleitoral, em face de sentença da Zona Eleitoral de Jaguarão, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Carlos Alberto Xavier para concorrer ao cargo de vereador pelo MDB no município de Jaguarão. O recurso merece ser conhecido porque é interposto dentro do prazo e presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal. E no mérito, tem-se a seguinte situação. Então, aqui se trata da questão da desincompatibilização, né? Era secretário, a gente sabe que a desincompatibilização de secretário municipal tem que se dar no prazo de 6 meses, o inciso 3, a linha B, item 4 da Lei Complementar 6490, e aqui depois de um determinado momento, ele passou a ser secretário adjunto, né? Enquanto secretário adjunto já estava dentro desse prazo de 6 meses, que diga-se, esse prazo de 6 meses é considerando a eleição originária, considerando a data de 5 de outubro, 4 de outubro. Então, essa desincompatibilização tinha que acontecer já em abril, né? Em abril, 4 de abril, já teria que haver a desincompatibilização na qualidade de secretário. Ele passou a atuar como secretário adjunto. Então, o que se tem de incontroverso é que ele se desincompatibilizou de direito da função de secretário municipal em 3 de abril. Que se desincompatibilizou de direito e de fato da função de secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente em 14 de agosto, somente em 14 de agosto, que aí seria o prazo para a desincompatibilização do servidor público, da linha L. Então, a controvérsia o secretário adjunto tem que se desincompatibilizar com 3 meses, e aí ele teria cumprido o prazo de desincompatibilização, ou tem que se desincompatibilizar dentro do prazo do secretário. Lembrando que esse inciso 3, a linha B, item 4, menciona desincompatibilização de secretário e função congênere de secretário municipal e função congênere. Então, nesse sentido, a questão o secretário adjunto exerce função congênere? Bom, a Corte já em 2000, na verdade, no nosso parecer, nós transcrevemos decisão do TSE de 2018, relacionada à questão do secretário adjunto, e é certo que o TSE entende que tem que se verificar as atribuições para ver se existe essa similaridade entre a atribuição do secretário adjunto e do secretário, mas também aferir se existe substituição do secretário municipal dentro das atribuições, né? Por exemplo, nesse julgado do TSE de 2018, é mencionado o seguinte na ementa, por exemplo: as funções do exercente do cargo são condizentes com as do secretário municipal, sobretudo a execução das políticas da administração municipal em sua área de atuação, sendo reservadas no organograma da administração, as atividades inerentes, enfim. E aí vem, eventualmente, inclusive, a substituição do secretário municipal. Essa Corte, agora nas eleições de 2020, aqui o TRE, nas eleições de 2020, já julgou um caso também envolvendo o secretário adjunto, entendeu que havia de se desincompatibilizar como o secretário municipal. E, mais importante, em relação a Jaguarão, já foi julgado agora pela Corte. Na verdade, esses recursos do Ministério Público foram 4 ou 5 recursos. E já foram julgados alguns, acho que 2, envolvendo outros secretários, e se entendeu que exerciam a função de secretário adjunto e, por isso, substituíam o secretário municipal, estava dentro das atribuições do cargo, e, por isso, deveriam se desincompatibilizar, e foi dado provimento ao recurso
do Ministério Público, agora para essas eleições de 2020, envolvendo exatamente Jaguarão, envolvendo a mesma situação. Por exemplo, é o processo 0600-112, dígito 50, de 2020. E tinha o candidato Paulo Henrique como recorrido, o Ministério Público como recorrente, e a ementa desse julgado recente menciona o seguinte: são inelegíveis os detentores de cargos de secretário municipal e congêneres que não se afastarem até 6 meses anteriores ao pleito. Impugnado. O impugnado detinha cargo de secretário adjunto, com atribuição inclusive de substituir o secretário da pasta, devendo, conforme a jurisprudência, atender ao disposto no artigo 1º, inciso 2, a linha E, de se afastar no prazo de 6 meses da eleição. Menciona, se afastar no prazo de 6 meses da eleição. O que não ocorreu. Reforma da sentença para indeferir o registro, provimento do recurso do Ministério Público. E aqui tem um aspecto que é importante ressaltar. As atribuições do secretário e do secretário adjunto, para todos esses casos de Jaguarão, elas estão no mesmo anexo da lei, e elas são as mesmas, não tem atribuição do secretário de tal pasta e do secretário adjunto de tal pasta. Não, existe uma atribuição única de secretário municipal e uma atribuição que está em um determinado momento do anexo e uma atribuição única de secretário adjunto. Então, em todos os nossos pareceres, foi transcrito o mesmo trecho da lei, porque é o mesmo trecho da lei que fala da atribuição de uma maneira geral do secretário e de uma maneira geral do secretário adjunto. Então, por isso é o mesmo caso. Trata-se exatamente do mesmo caso, já julgado pela Corte. Então, assim, por essas razões, entendemos e verificamos ali no município de Jaguarão quase como uma estratégia, né? Uma estratégia de pegar o secretário, a pessoa é secretário municipal, ele vai concorrer. A lei fala que ele tem que se desincompatibilizar em 6 meses. Aí o que se faz? Se transforma ele, se rebaixa ele a secretário adjunto. Mas você sabe que ele não está sendo rebaixado. Todo mundo ali sabe que ele não está sendo rebaixado. Ele está ocorrendo isso porque ele vai se candidatar com todo o apoio do partido e tudo mais. Na verdade, ele passa por uma função, mas na verdade não porque ele está numa função inferior à do titular. Ao contrário. Ele está, inclusive, buscando agora se tornar um vereador depois dessa função que ele exerceu como secretário. No momento que os servidores todos ali, todos sabem, ele está ali na secretaria como secretário adjunto, mas todo mundo sabe qual é a importância dele, né? E, então, além dessa possibilidade de substituição, o certo é que nos pareceu muito mais como uma estratégia para afastar a desincompatibilização, mas sem afastar a pessoa do exercício do cargo e da evidência do exercício desse cargo de secretário, que ali ele está como adjunto, mas, na verdade, continua com todo o poder dele e com a evidência que o cargo de secretário traz. Então, em virtude disso, nós opinamos, como se deu também nos demais casos, aqui também teve a questão de depoimentos e tal, só que alguns depoimentos no sentido de que ele não exerceria, de fato, função como secretário, mas em relação a essa prova testemunhal, o depoimento de Wagner Ribeiro, que é o atual secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, tem de ser recebido com reservas, pois se trata de cargo de confiança do governo atual, o qual até então era integrado também pelo requerente. Então, realmente tem que ser recebido com reservas esse depoimento. Em relação a essa questão de que os secretários adjuntos, eles foram colocar, a substituição do titular para virar secretário foi feita exatamente para dar evidência ao adjunto, mas não mais e aquele secretário que passou a assumir não tinha evidência, e continuou quem teria evidência seria o titular que virou adjunto, porque é candidato. Nós temos o depoimento de um radialista que recebia da comunidade esses comentários. É claro que esse depoimento ele tem que ser admitido e tal, com qualificado da forma como ele se deu, ou seja, ele não é um testemunho direto, mas é um testemunho de alguém que recebia informações da comunidade, né? Então, nós mencionamos, o segundo depoimento não padece dos vícios da parcialidade. O recorrido afirma que se trata de um contumaz crítico fervoroso da gestão atual, mas não menciona onde estaria nos autos a prova dessa alegação. Não está provado isso, aonde estaria, poderia ter trazido uma série de sei lá, áudios dele, alguma coisa assim, falando mal, não vimos a prova disso. É o depoimento de um radialista da cidade, que declarou que a comunidade comentava que os titulares tornaram-se adjuntos, mas continuavam em evidência. Apesar do juiz atual ter minimizado a importância desse depoimento, por ser indireto, o certo é que, como refere a promotoria eleitoral, ele externa o entendimento da opinião pública que lhe chegou à época exatamente pela condição de radialista, ao qual afluem as manifestações do público em geral.
Então, com essas considerações, excelências, nosso parecer é pelo provimento do recurso do Ministério Público para que seja indeferido o registro. Muito bem. Doutor Fabiano Soares, por gentileza. Inicialmente, excelência, eu gostaria de saudar os integrantes dessa corte, que passo na pessoa do presidente, parabenizando-o pelo trabalho executado nas eleições, e estendo esses parabéns a todos os demais. Em seguida, dizer que eu acompanho esse processo desde o início, e o juiz de piso, o juiz de Jaguarão, ele enfrentou bastante bem essa questão. Eu acho que tem peculiaridades neste feito que foram bastante verificados por ele. E verificados em loco. Eu acho que ele tem a vantagem de ter instruído essa audiência e percebeu os ânimos que circundavam essa história toda. Inicialmente, eu tenho que lhe dizer que agora surgiu um fato novo que a gente não fala mais somente do pretenso candidato, mas sim do candidato eleito. Ele foi eleito, foi o terceiro mais votado de toda a lista, dos 90 candidatos que participaram, e ele é o primeiro mais votado do MDB. Então, isso é um fato que eu tenho necessariamente que informar. Tá? Na mesma linha, eu quero dizer que o recorrido consta como terceiro candidato e teve, agora ele traz com ele não só o posicionamento dele, mas a aflição e o anseio desses 651 votos que aprovam e corroboram a integridade dele. Bom, quanto ao presente feito, tem-se que não assiste razão ao Ministério Público em requerer a reforma da sentença. Justamente por este fato, porque foi bastante examinada a questão aqui, e por isso se pleiteia e se pretende a manutenção da sentença. O primeiro aspecto levantado pelo Ministério Público, que é o prazo de desincompatibilização na condição de servidor público, com função comissionada, né? O que foi atendido pelo recorrido, no prazo de 3 meses antecedentes ao feito. Né? Isso está consolidado, não se discute mais. Tá? Bom, aí nós passamos para essa questão. O secretário adjunto e o secretário adjunto têm mesmo o prazo de desincompatibilização. Eu acho que aí a gente precisa Vossas Excelências precisam fazer essa imersão na legislação municipal para que se identifique as atribuições de cada um. E, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Eleitoral, essas atribuições são bem delimitadas. O primeiro, o secretário, é de coordenação e o secretário adjunto é de assessoramento. Não adianta, não tem como se ver de outra forma. Né? Bom, a prova mais contundente, além das provas que foram feitas e foram devidamente examinadas pelo juiz do piso, tem uma postagem do Facebook em que na página oficial do município, em que a única postagem existente que foi arrolada pelo Ministério Público é justamente um cadastramento, que é uma tarefa tipicamente administrativa. Isso demonstra, ao contrário do que pretende o MP, que efetivamente se trata de uma função de assessoramento, que uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, mesmo num município pequeno de Jaguarão, tem muitas outras atribuições do que fazer o arrolamento dos concessionários de bancas de bancas. Bom, o segundo aspecto, quanto à suposta desincompatibilização de direito e não de fato, não foi mencionado pelo Ministério Público, e eu faço questão de mencionar, que o recorrido se trata de servidor público de carreira, e aí, necessariamente, ele teria que aguardar para obter a licença remunerada, pelo menos até agosto. Os 3 meses que antecedessem o
a data do pleito. E este é um fato relevante. Então, não tem como ele se omitir da presença dele na secretaria, justamente por conta disso. Ele é servidor de carreira. Bom, por último, eu gostaria de me reportar aos processos julgados por essa mesma corte, de números, o registro, o RE 131/50/2016, 621/0024 e 132/35/2016, 621/0024, oriundos da comarca de Itaqui, que na eleição de 2016 enfrentou uma situação análoga, bem parecida, inclusive, nessa questão da legislação municipal. E, neste caso, o secretário adjunto foi entendido como servidor comissionado e efetivamente pôde se afastar aos 3 meses. Bom, dito isso, eu encerro minha manifestação, lembrando que o recorrido hoje é um vereador eleito, e isso tem especial relevância. Reitero os votos de consideração, e essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, em especial ao nobre advogado, o fato é que, em relação ao argumento de ter sido eleito sub júdice, não? O recorrido, isso não altera nada, não é? De muito já se abandonou a concepção do fato consumado. Até houve época que, em termos de concursos públicos, obtenção de liminar e a extensão temporal do processo, gerando no beneficiário da liminar uma certa ideia de segurança jurídica, isso foi abandonado. O Supremo hoje tem tese afirmada de que não vigora esse princípio do fato consumado para chancelar ilegalidades. De sorte que aqueles beneficiários por liminares, mesmo que tendo assumido cargos públicos, todos, e de algum tempo, têm sido levados a deixar esses cargos exatamente pelo abandono dessa ideia que há algum tempo agitou a jurisprudência do fato consumado. E aqui, com todas as vênias, né, há um caso manifesto, né, de manobra, em primeiro lugar, praticada no município de Jaguarão, constrangedora manobra, referentemente a mais de um secretário municipal que passou para o suposto cargo de secretário adjunto. É uma lástima que isso tenha ocorrido em Jaguarão. Jaguarão é um dos núcleos do nosso Partido Republicano. Lá na sua praça principal está a figura da República, com Barrete Frígio. Jaguarão é terra de Carlos Barbosa, um dos nossos primeiros governadores, e cuja casa ainda existe lá, né? Uma casa belíssima, principalmente a porta de entrada trabalhada, um patrimônio que teríamos que assegurar. O Foro de Jaguarão, o antigo Foro de Jaguarão, o atual é um prédio novo, mais na entrada da cidade. Mas o anterior Foro ficava bem em frente à praça, é um prédio riquíssimo. Daqueles que gostam desse patrimônio cultural, é um prédio com as paredes ainda pintadas, com imagens, e que hoje é museu municipal, deve continuar lá. Essa é uma luta que nós temos que ter na mantença do nosso patrimônio histórico. O que está acontecendo no Castelo de Pedras Altas é algo que nós temos que nos mobilizar para evitar que prossiga a sua deterioração, especialmente a biblioteca do embaixador Assis Brasil, que está lá. Bom, mas feitas essas considerações, é evidente, mais de um secretário municipal passou a secretário adjunto. 2 deles, no caso aqui, já julgamos aqui. E esses secretários adjuntos, e eu relaciono a listas de atribuições, são idênticas à de secretário. E mais, o dado decisivo,
Como só o cargo de secretário adjunto já por si já bastava para exigir os 6 meses. Ele tem como atribuições substituir o secretário. E no voto cita um precedente do desembargador Thompson exatamente sobre isso. Basta ter essa atribuição, substituir o secretário, para já se ter a extensão do prazo de desincompatibilidade para 6 meses. Então, aqui se tem uma ilegalidade dupla. Primeiro, embora tenha se afastado de fato, de direito, formalmente, de direito, do cargo de secretário municipal, na verdade, continuou a exercê-lo. E a prova dos autos fala, inclusive, o projeto do secretário, não é do adjunto, do secretário municipal, de bancos na praça, diz o nome da praça. Não é? Então, só por aí se vê a semelhança de outros secretários municipais que pretensamente teriam deixado esse cargo para assumir o secretário adjunto e, de fato, continuaram a exercer a condição de secretários municipais, que já está aqui a primeira irregularidade ou ilegalidade, como preferimos. E, em segundo lugar, o próprio exercício do cargo de secretário adjunto, na medida em que entre as suas atribuições está o de substituir o secretário municipal, já só isto basta para a exigência dos 6 meses, com o que estou provendo o recurso ministerial. É como o voto, senhor presidente. Votação em som, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, consulto, então, os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já manifestados na rede, na linha do voto do relator, e não havendo, então, proclamando o resultado do recurso 060.009781, de Jaguarão, à unanimidade, deram provimento ao recurso para indeferir o registro da candidatação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas nossos, agora eu observo aqui não termos mais pedidos de destaque, então eu consulto os colegas e consulto o doutor Venzon, que deseja destacar algum recurso, e se não houver, eu vou simplesmente proclamar os resultados que compõem o restante da sessão nos termos dos votos lançados pelos relatores e pelos julgadores já na rede. Alguém tem algum destaque? Não? Bem. Presidente, eu não sei se o desembargador Miguel não vai querer suscitar um destaque sobre aquela questão de má fé do Miguel hoje. Eu fiquei na dúvida na aplicação no item 6 da pauta. Qual é o número, Miguel? O item 6 da pauta. Item 6. Vamos lá. O item 6 é o recurso 060-0209/26, relatoria do desembargador Miguel, procedência de Coxilha. Isso. Recurso interposto pela candidata Cristiana Negri. Pois não, desembargador, não sei se o Ministério Público quer se manifestar antes do relator. Excelência, esse aqui é um caso bem simples, assim, essa questão de litigância de má-fé não tem interesse, não, na sustentação, não há necessidade. Muito obrigado, doutor. Então, tá, eu faço uma breve explanação, aqui, mas o que se trata aqui nada mais é do que elas propuseram, as duas recorrentes, né, propuseram uma ação visando a desconstituição da convenção partidária, né, que foi realizada em Coxilha do PSDB. Bom, o que acontece? Elas, quando ingressaram com a ação, elas já não eram mais filiadas, elas tinham apresentado antes de ingressar com a ação, elas tinham apresentado o pedido para a desfiliação do partido. Foi informado a elas, pura e simplesmente, que elas não poderiam se desfiliar agora. Tá? Elas só poderiam se desfiliar no período eleitoral, não poderia ocorrer a desfiliação, e que tão logo fosse possível, elas se desfiliariam.
De igual modo, elas se consideravam desfiliadas, entraram com a ação, omitiram isso na ação que entraram especificamente, e há um pedido e a juíza de piso condenou elas à litigância de má-fé de 6 salários mínimos. E o Ministério Público Federal pediu, por essa omissão, e elas só trouxeram o fato de terem pedido a desfiliação antes do ingresso da ação, elas só trouxeram isso no recurso, que foi, quando do recurso que foi apresentado, como uma forma de afastar essa condenação. Bom, eu só pedi o destaque especificamente, primeiro, por causa dessa questão, né, da litigância de má-fé específica, mas para justificar, inclusive, que eu fiquei com dúvida. E no momento que eu fiquei com dúvida, eu fui pelo princípio de que, se há dúvida, eu vou para o lado mais benéfico, né? E, segundo, que o que me levou também a afastar a aplicação da pena de litigância de má-fé, pelo fato delas irem enquanto ato próprio da desfiliação, né? Foi que, primeiro, que elas continuaram aparecendo como filiadas na lista, né? Segundo os argumentos que foram trazidos, pelo próprio fato de terem dito para elas que só após as eleições elas estariam desfiliadas. E, segundo, se a lógica é de que só se está filiado quando se está na lista externa, na lista externa, eu parti do princípio de que elas poderiam pensar também que só estavam desfiliadas quando estivessem fora da lista, porque para a aplicação da litigância de má-fé precisaria de um dolo. E eu, sinceramente, eu fiquei pensando da existência desse dolo, muito embora elas vão contra um fato próprio que elas pediram a desfiliação antes, né? Eu fiquei pensando da possibilidade de aplicação ou não dessa litigância. Foi por isso o pedido de destaque, até para provocar a discussão, né, para daqui a pouco outras situações que possam ocorrer, daqui a pouco a gente tem um parâmetro também, se aplica ou não a litigância de má-fé em questões semelhantes, né? Então, basicamente, o resumo do caso seria esse. Eu acabei votando pelo desprovimento, parcial provimento do recurso, e, primeiro, julgando que elas não são partes legítimas, e, segundo, afastando a pena de litigância de má-fé delas, né? Então, julguei legitimidade e, segundo, afasto a litigância de má-fé por parte delas. Seria isso, presidente. Seria mais para provocar discussão, né, em torno da aplicação da litigância de má-fé ou não, num caso semelhante. Os colegas desejam se manifestar sobre o voto? Aqui elas pediram a desfiliação, não é isso? Elas pediram a desfiliação, né? E depois disso elas entraram com pedido de declaratória de nulidade da convenção partidária, depois de ter pedido a desfiliação. Primeiro, que elas não seriam partes legítimas, até para entrar com pedido. Segundo, que o juiz entendeu que o fato delas estarem desfiliadas, elas terem pedido a desfiliação, elas não poderiam ir contra o ato próprio dessa desfiliação e depois ingressar com aquele pedido. Especificamente. E se elas pediram a desfiliação, qual seria, então, o interesse delas? Né? Por que elas eram... A juíza entendeu que existe o dolo nesse sentido de tumultuar, principalmente porque a DRAP já havia sido julgada. Então, seria tumultuar. Elas dizem que dentro da convenção existiam diversas pessoas que não estavam filiadas ao partido e que participaram de atos da convenção. Então, a intenção, o juiz acaba dizendo que elas queriam realmente era tumultuar o ato. Só que eu parti do princípio de que, tudo bem, dentro da política, essa questão de tumultuar o ato, de buscar a tutela jurisdicional, muitas vezes, ela está presente. Então, a discussão a respeito. A única coisa que eu vejo é que é muito sensível à prova do dolo, porque a aplicação de uma litigância de má-fé, para mim, é uma exceção da exceção. A gente só vai aplicar a litigância por buscar a tutela jurisdicional numa questão de exceção da exceção. Elas omitiram a desfiliação no argumento inicial
E quando o juízo trouxe isso na decisão para aplicar a litigância de má-fé, elas trouxeram em razões do recurso. Tá? Elas trouxeram que realmente tinham se desfiliado, mas que havia informação de que, nesse período, elas não poderiam ser desfiliadas. Só que elas entraram com o pedido de desfiliação. A única coisa que houve é que no sistema não se desfiliaram. Ponto. Então, até aí, se tu chegar e me disser, olha, eu vou pedir a minha desfiliação, está aqui o meu pedido. Bom, mas tu só vai ser desfiliado depois que acabar as eleições, eu vou me considerar como filiado ou não, então eu não tenho como medir o dolo. Não houve uma prova do dolo para que eu pudesse aplicar uma litigância de má-fé. Então, eu posso usar a palavra? Pode, eu discordo, ao menos em parte, né? Porque o que ocorre no mundo da política ocorre no mundo dos fatos. Nós aqui estamos tratando, nessa dúvida levantada pelo desembargador Miguel, de uma questão processual, né? de um comportamento processual, né? E levando em conta ali, inclusive, o princípio da colaboração, enfim, eu vejo que está, na minha concepção, está sim manifesto o dolo, né? Porque ainda que tenha havido a informação que, por uma questão de cadastro eleitoral, essa desfiliação só poderia ser comandada a posteriori, né? Elas deixaram claro que a intenção delas era se desfiliar, e nessa medida faltaria interesse de agir contra a convenção, claro, né? Mas o que prepondera, a meu sentir, é se não houve distorção intencional da verdade dos fatos, houve pelo menos uma omissão de um fato relevante para o juízo que viria a apreciar a questão. Houve a omissão de um fato relevantíssimo, que é a existência desse pedido de filiação. Então, embora seja comum no panorama político esse tumulto de ambiente, né, próprio, de embate, né, entre os players, neste caso, elas estavam embaralhando o processo, omitindo um fato relevante e, a priori, sem ter um interesse nisso. Parece que a aparência de que agiram por emulação pura, mera emulação, na medida da falta de interesse. Mas a questão, independente de tudo isso, é de ordem processual. A lisura do procedimento dentro do processo, frente aos demais participantes da cena processual, especialmente o juízo, né, que foi nitidamente tentado levar ao erro. Houve uma tentativa de induzi-lo ao erro. Mas, enfim, isso, no meu modo de ver, daria ensejo, né, com o perdão dos meus parcos argumentos de ordem processual, né, frente aos grandes processualistas, mas eu vejo assim como uma falha intencional grave. Mas, enfim, é a minha opinião. Posso fazer uma pergunta, presidente? Sim, só um minuto, só para... Desembargador Gustavo, a Excelência vai divergir, então, para manter a... Não, nós estamos com nós estamos conversando para balizar, né, eu acho, até, né? Nós estamos conversando para balizar. Nós estamos debatendo em regime de discussão, né? Qual foi a condenação Qual foi a condenação pelo juízo monocrático? O juízo monocrático condenou, né, julgou ele legítimo, né, e condenou por litigância de má-fé 6 salários mínimos. 6? O Ministério Público, 6 salários mínimos. Eu acho que o efeito profilático usado pelo Justiça é muito importante para a situação como essa. A Procuradoria Regional Eleitoral, ela pediu uma redução para 3 salários mínimos. Eu concordo. 2 salários eu ia sugerir. Um para cada um. 2 salários mínimos. São duas candidatas, um efeito profilático, um salário mínimo para cada um, porque eu acho que o desembargador Gustavo disse bem, parece-me que o dolo está presente mesmo, né? E acho que o efeito profilático, eu gosto muito disso lá no Justiça, o efeito profilático, né, como para chamar a atenção de que deve-se proceder com lealdade no processo. Sim. Eu acho muito importante isso. Então, se for posto em discussão, como está sendo, eu sugiro, como efeito profilático, reconhecer a litigância, reduzindo para 2 salários mínimos. Como voto. Doutor Roberto. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim, Senhor presidente. Não, desembargador.
Renova a saudação já feita aí. Senhor presidente, todos nós sabemos que a litigância de má-fé, né, ela é pouco usada nos tribunais. Né? Eu confesso que eu também a uso poucas vezes esse instituto. Se nós fôssemos usar de acordo com a lei, com o CPC, né, acho que nós íamos conseguir limpar muito mais as ações. Né? Mas sei lá, porque cargas d'água, né, no decorrer dos anos, né, a jurisprudência nossa, e acho que todos os tribunais desse país, utiliza a litigância de má-fé, aplica em casos muito extremados. Né? Vejo assim, se está certo, se está errado, não consigo definir, mas se deixa para usar a litigância de má-fé em casos extremados, o que me parece que não chega a ser o caso do desembargador Miguel. Né? Eu votaria, então, para não aplicar a litigância de má-fé, mas, evidentemente, que eu me sujeito à coletividade. Mas se nós formos lá a letra morta do CPC, é litigância de má-fé. Mas, como a justiça, repito, ao meu ver, só usa em casos extremados, acho que não é o caso. Não, se me permite, sim, é um caso extremado, é um caso típico. Né? E agora eu vou me valer de uma obra clássica, é o dolo processual de Zais. Uma hipótese clássica de dolo é o venire contra factum próprio. Esse aqui é o problema. Aliás, está no voto. É a hipótese de carteirinha de dolo. Agradeço ao desembargador Thompson, não é? Ele entende por quê. É a hipótese de carteirinha de dolo processual. E se aplica, assim, rotineiramente aplico sanção à má litigância. Isso nós não podemos tolerar e não podemos ser agentes de estímulo à má litigância. A proposição do desembargador Silva eu acho muito oportuna. 6 salários me parece elevado demais. Um salário mínimo para cada um fica de bom tamanho. De um lado, não fechamos os olhos a isso. Quer dizer, o sujeito vai... As duas fizeram o quê? Se desfiliaram e depois omitem isso. Isso é intolerável. Levando, como apontou o desembargador Gustavo, induzindo tentativa de induzir o juiz em erro. E eu tumultuar por tumultuar. De sorte que eu manteria o apenamento à má litigância, mas reduzindo para um salário mínimo para cada uma. Fica de bom tamanho. É a proposição. Acompanho, presidente. Acompanho. 2 salários mínimos de litigância. Também acompanho. Tá. E o relator vai manter o voto ou vai... Não, eu não sei como é que nós faríamos aí, mas eu Seria vou... provimento parcial? Seria provimento parcial? Seria provimento parcial, Para reduzir a multa a litigância de má-fé a um salário mínimo para cada uma das recorrentes. Sim. O desembargador Fraga concorda? Acompanha a maioria, senhor presidente. Acompanha a maioria. Não vou criar divergência. Então, é caso de carteirinha. A obra clássica, né, do Walter Zais é o dolo processual, venire contra factum próprio. Tem um capítulo inteiro para isso. Aliás, está muito bem colocado no voto, desembargador Armínio. Muito bem. Então, colega, verifica, o desembargador Thompson se manifestou já que estava... Estou de acordo. A nova proposição de voto. Então, consulto os colegas, decisão unânime, então, e a tira ficaria assim: a unanimidade deram parcial provimento para reduzir a multa por litigância de má-fé para um salário mínimo para cada recorrente. É isso? Isso. E agora eu refaço essa parte final do voto para quem... Então tá. Perfeitamente. Decisão não. Bem, colegas, tem mais algum destaque? Não. Não havendo, o Ministério Público não tem algum destaque, doutor Venzon? Não? Tá. Então, nós vamos, dentro da nossa sistemática, como os votos já estão lançados na rede, de todos, eu vou, então, proclamando o resultado e depois vamos apenas proclamar o resultado... Proclamar o resultado, não. Depois vamos publicar os da sessão anterior. Bem, agora, então, estão todos julgados. O recurso 060-040604, procedência de Guaíba, rejeitada preliminar, negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-046925, Viamão, por unanimidade, deram provimento ao recurso para deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão.
Recurso 060070216, procedência Porto Alegre, deram provimento para deferir o registro da candidatura, unânime, publicação na próxima sessão. O sexto já foi julgado agora, e o sétimo é o recurso 060046966, procedência de Tramandaí, anularam a sentença restando prejudicado o exame de mérito recursal no termo da fundamentação. Decisão unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600155/05, procedência Encruzilhada do Sul, rejeitar os embargos de declaração unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600270, Gramado Xavier, a unanimidade rejeitar os embargos de declaração. Publicação na próxima sessão. Recurso 060069979, a unanimidade rejeitar os embargos de declaração, unânime, a unanimidade. Publicação do acordo na próxima sessão. E, concluindo, então, o recurso 060020797, procedência Cerro Grande do Sul, embargos rejeitados, unânime. Publicação na próxima sessão. Antes de encerrarmos a sessão, colegas, temos que publicar os julgamentos da última sessão. Recursos relatados pelo desembargador Armindo da Rosa. 060044662, 06000039358, 060007714, 060033946, 060015987, 060014129, 060004713, 060046283, 060036633, 060029081, 060030389, 060005087, 060027548, 060028827. Recursos relatados pelo desembargador Silvio Moraes, 060024993, 060018320, 060036724, 060036511, 060006005, 060039242, 060039997, 060047345, 060026476, 060 030924, 060088294, 060097545, 060025273, 060041085. Recursos relatados pelo desembargador Miguel Ramos, 060035175, 060029531, 060035923, 060048048. Recursos relatados pelo desembargador Fraga, 060020064, 060043660, 060051232, 060027293, 060009261, 060012925, 060007668. Recursos relatados pelo desembargador Diefenteller, 060035535, 060043477, 060030130, 060009339, 060029051, 060018230, 060054357, 060054964, 060020315, 060031029, 060018178, 060008147, 060010922, 060059786, 060016023, 060013215, 060016911.
Recursos relatados pelo desembargador Thompson Flores, 06000-321-41. Dizer de novo esse número. 060-03-21-41. Agora sim. 060-0... De novo, outro. 060-03-2788. 060-04-8037. 060-03-60-32. 060-02-06-32. Bem, colegas, então concluímos nossa sessão. A próxima sessão de julgamento da Corte será amanhã, terça-feira, 17 de novembro, retomando o horário das 14 horas. Será uma sessão mista, a depender apenas de um detalhe técnico de gravação que o doutor Rogério Vargas vai verificar com o doutor Vobeto. Me comunica, tá, doutor Rogério? E aí eu confirmo com o desembargador Thompson e o desembargador Gustavo. Se algum dos colegas, evidentemente, quiser participar da sessão presencial, basta comunicar ao doutor Rogério para os preparativos. Então, agradeço a presença de todos. Senhor presidente, só 30 segundos. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Já fiz meus agradecimentos à colaboração do Dr. Fábio Fenzon com a comissão da Paralela, mas gostaria ainda, quando ainda estamos no ar, de agradecer publicamente a todos os integrantes, os servidores da Casa, do TRE, integrantes da comissão da Paralela, coordenados pela doutora Ana Moretti, além de agradecer ao pessoal da Ascom, da nossa assessoria de comunicação, o pessoal do cerimonial, a Luciane, especialmente. Gostaria de agradecer ao Dr. Vobeto, Daniel Vobeto, da Secretaria de Tecnologia de Informação, ao Dr. Rogério Vargas, secretário judiciário, pela colaboração que todos esses setores deram ao bom funcionamento da Comissão da Votação Paralela e a Auditoria das Urnas, e um agradecimento especialíssimo, que fica de público, ao Dr. Márcio Fraga, nosso colega, juiz-diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, e a doutora Sinara, escrivã da direção do Foro de Porto Alegre, que, além de terem cedido o espaço para a realização do nosso trabalho, não envidaram esforços para nos proporcionar o melhor ambiente possível, com toda a infraestrutura à nossa disposição. Então, fica de parte deste presidente da Comissão da Paralela, ficam estes agradecimentos que eu não poderia deixar de externar, apesar do trabalho não ter terminado, já que teremos segundo turno, e haverá, obviamente, uma nova edição da auditoria das urnas eletrônicas e da votação paralela. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço vênia para subscrever a manifestação do desembargador Gustavo, a todos os integrantes da comissão, liderados pela servidora Moretti, e todos aqueles que foram referidos pelo desembargador Gustavo. Os agradecimentos do tribunal. Então, colegas, agradeço a presença de todos aqui, desejo a todos uma boa tarde, um bom trabalho e estendido a nossa assistência. Então, até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. Tudo de bom.